E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mauro, eu sou economista e consultor de investimentos. Aqui no canal eu trago análise sobre fundos imobiliários, sobre fiagros, e eu também falo de estratégias que podem te ajudar a investir o seu dinheiro de forma mais inteligente e consciente. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E se você está gostando dos meus vídeos, não esquece de deixar o like, combinado? Só mais uma coisinha. Esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimentos e também não é nenhum tipo de consultoria de investimentos. Ele tem um caráter educativo, informativo. E se você precisa de ajuda com seus investimentos ou com sua carteira de investimentos, eu vou deixar meu contato na descrição e você pode me chamar para conversar, tá bom? E eu vejo a melhor forma de ajudar você, tá? Dado o recado, bora pro conteúdo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise desse Fiagro aqui, que é o KNK. Se você não conhece um Fiagro, não sabe que tipo de fundo é, eu já fiz um vídeo explicando como funciona o Fiagro. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, beleza? E aí, enfim, se você quiser entender melhor, aí depois você vai lá e assiste esse vídeo, tá? Garanto que vai esclarecer bastante coisa sobre os Fiagros, né? Mas se você não sabe o que é, isso também não interfere muito no conteúdo desse vídeo aqui, beleza? Agora, vamos para o que interessa, né? Começando aqui a falar um pouco do KNK. Bom, começando pela estratégia do fundo, como sempre, tá? Ele é um fundo que ele pode investir em K, CRI, ele também pode investir em cotas de outros fiagros, e ele também pode investir em LCA e LCI. Aí um detalhe, né, que acho que é bom é bom eu comentar, de que apesar de ser um fiagro e focado no setor do agronegócio, ele também pode investir em CRI, que é um investimento do setor imobiliário, tá? Mas só que o CRI se o CRI tiver lastro, se ele tiver vínculo com o agronegócio, o KNK, né, que é um fundo, que é um FIAGRO, ele pode emitir uma CRI. Tá? Aí a gente pode imaginar que tipo de lastro, que tipo de vínculo seria esse. Né? Por exemplo, né, a gente tem uma fazenda. A fazenda é um imóvel, só que ela pode ter um CRI atrelado a ela, justamente porque é um imóvel. Entendeu? Então, o CRI, né, que é um certificado de recebível imobiliário, ele tem que ter algum lastro no agronegócio, relacionado ao agronegócio, para o KNK poder investir nesse CRI. E o mesmo vale para a LCI, tá bom? Que a LCI também, enfim, é um investimento mais focado no imobiliário, mas é a mesma lógica da CRI, tá bom? E aí a gente, enfim, vai ter o CRA, que é tipo um irmão gêmeo do CRI, tá? O CRA, enfim, é um certificado de recebíveis do agronegócio e ele vai ser focado no agronegócio, tá? E o mesmo vale para a LCI, tá? É tipo uma irmã gêmea, é, desculpa, ao contrário, né? O mesmo vale para a LCA, que é tipo uma irmã gêmea da LCI. O KNK, ele tem mais de 2 bilhões em patrimônio líquido. Se eu não me engano, tá, é o maior fiado da nossa bolsa de valores. E ele tem mais de 91 mil cotistas. Diferente do MX, tá, que ele é um fundo com muito mais cotistas. Se você assistiu meu vídeo sobre o MXRF11, você viu que ele é um fundo que tem mais de 1 milhão de cotistas, né? E o KNK ele tem bem menos cotistas, né? O MXRF11 tem 11 vezes mais cotistas do que o KNK. Enfim, o MX é um fundo que ele já está há muito mais tempo no mercado, entendeu? Ele já tem um histórico, ele já está há mais tempo, né? E também é base 10, e que isso influencia bastante, diferente do KNK, tá? O KNK, ele foi fundado, ele foi, enfim, iniciado em 2021. Então, é um fundo de investimento que ainda não fez nem 5 anos, tá? E além disso, também, os fiagros como um todo são um tipo de fundo de investimento muito recente, muito novo, tá? Eles não têm nem 10 anos. Tá? Então, basicamente, eles são menos famosos, menos conhecidos e também eles são mais arriscados, conforme você vai ver nesse vídeo aqui. Tá? Então, é natural que eles tenham menos investidores e também tem menos liquidez, né? Como eu vou comentar com vocês no final do vídeo. Tá? O KNK ele cobra 1,20% ao ano de administração, tá? De taxa de administração, e o administrador dele é a corretora Intrag, né, que é uma corretora do Grupo Itaú, tá? E a gestora é a Quiné Investimentos, que também enfim, é uma gestora do Grupo Itaú, e, na minha opinião, é uma das melhores gestoras de fundos de investimentos da Bolsa de Valores. Tá? Então, eu sou fã do trabalho deles. Tá? Eu acompanho eles faz tempo, já conheço essa gestora faz um tempo, e, cara, tipo, pelo menos eu gosto bastante de alguns fundos que eles gerem. Agora, falando um pouco da carteira como um todo, né? Falando aqui um pouco do tipo de investimento que o KNK tem na carteira, falando enfim, um pouco da diversificação, né, das camadas de diversificação do fundo aqui. Começando a falar aqui, né, sobre os CRAs, os FDICs,
É esperado que o fundo tenha mais CRA na carteira dele, justamente porque ele é um FIAGRO, então a gente espera que ele tenha a maior parte da carteira do fundo seja constituídos de CRAs, e aqui ele também tem FDIC. Tá? Isso, enfim, quando eu comecei a acompanhar esse fundo, me surpreendeu um pouco, porque geralmente a gente não vê muito FDIC na carteira de fundos de investimentos. Só que, enfim, é um fundo que pode investir em outros fundos, né? Esse FDIC é um FDIC FIAGRO, ele é relacionado ao agronegócio também. Tá? E aí, falando um pouco agora da alocação por indexador, né? Aqui é um fundo misto, ele tem, enfim, 43% CDI, 44% ali em PCA. Aí tem um pouco a Selic, que é basicamente a posição de caixa, que está muito elevado aqui a posição de caixa. Aqui ele também tem uma alavancagem, né, mas só que é pequena, daqui a pouco eu falo um pouco dela. Mas então, eu gosto de fundos misto, que tem ali 2 ou 3 indexadores. Eu particularmente gosto, acho que é o ideal, porque o fundo ele fica mais equilibrado, tá? Ele consegue ali pegar juros altos, consegue pegar inflação alta, às vezes a inflação está baixa, o juros está alto, ele consegue ir bem também, às vezes o juros está baixo, a inflação está alta, ele consegue, enfim, ele consegue ali equilibrar o resultado dele, tá? Então ele consegue surfar em cenários diferentes, eu acho isso muito bom. E agora falando aqui da distribuição geográfica, tá? E aqui é um pouco diferente, né? Porque assim, geralmente quando a gente está falando em imóveis, apesar de a gente olhar, tentar entender em quais estados ou a localidade do imóvel, que isso é muito importante em fundos imobiliários, tá? Aqui a lógica é um pouco diferente. A distribuição geográfica aqui é importante não por uma questão de localização, mas por uma questão de diversificação do risco climático. Tá? Vamos lá, né? O KNK ele está exposto ao agronegócio, ele é um fundo de investimento focado no agronegócio. E o agronegócio ele tem uma coisa chamada risco climático. Tá? Por quê? O risco climático basicamente é aquela questão de seca, às vezes pode não chover, às vezes pode chover muito, tem alagamento, enfim. São as questões climáticas, né? A questão do clima mesmo, que um clima é imprevisível. Então, os devedores, né, que estão dentro do fundo, né, os devedores que o fundo investe, eles precisam estar em localidade diferente, justamente para caso um devedor, enfim, esteja muito ruim, né, o outro devedor às vezes está bom, e isso reduz o risco, né? Então, basicamente, é importante que os fiagros, né, como um todo, é importante que o KNK ele seja bem diversificado em regiões geográficas diferentes, porque cada região vai ter um clima diferente e às vezes um clima pode estar ruim numa região, mas às vezes está bom em outra. Então, basicamente, essa é a ideia. Mas aqui a gente pode ver que ele ainda está um pouco concentrado aqui no sul e no sudeste, né? Se a gente for ver aqui, ó, só no sudeste ele tem mais de 50%. E se juntar com o sul também, aí já vai para 60%, quase 70%. Tá? Então ele ainda não está tão bem diversificado, ele está diversificado em outros estados que têm climas diferentes, só que ainda não está tão bem diversificado. É um ponto importante aqui, diferente do fundo imobiliário, que ele não tem essa questão do risco climático tão intenso, os fiagros já têm. Tá? Então aí é um fator de risco novo e mais relevante aí que a gente tem que prestar atenção quando a gente está investindo em fiagros. E aí outro ponto aqui bem importante que é a alocação setorial. Né? Então a gente está falando aqui ó, de diversificação geográfica, de diversificação por indexadores e agora a gente está falando de diversificação setorial. Né? Olha quantas camadas de diversificação a gente tem em investimento. Né? Mas enfim, vamos lá. Aqui ó, ele está diversificado em bastante setores, porém ele ainda está concentrado em bioenergia. Tá? E bioenergia, assim, bioenergia basicamente é o setor sucroenergético, né? Basicamente aqui é usinas de cana-de-açúcar, etanol, açúcar, energia elétrica, né? Que é bioenergia, a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Tá? Basicamente, bioenergia seria basicamente isso. Né? Só que ele tem aqui 33% em um setor que ele está passando por um momento um pouco desafiador. Né? Porque, assim, além da taxa de juros Selic estar muito alta, o que deixa as empresas mais endividadas e com dificuldade de pagar suas dívidas, né, porque por causa dos juros elevados, também é uma commodity que está no momento de preço de baixa. Né? E o preço da commodity influencia muito na receita das empresas desse setor. Mas, por outro lado, é um setor que também está batendo recordes de produção. Se a gente for ver em termos de produção mesmo, de quantidade, ele está batendo recorde. Ele está cada vez produzindo mais a cada ano. Só que, por outro lado, ele está produzindo mais, só que ele está vendendo mais barato. Né? Isso influencia muito na margem das empresas desse setor. Né? Se a gente pesquisar aí no Google, a gente vai ver algumas empresas desse setor
passando por dificuldades financeiras. E o maior e melhor exemplo, quando eu estou falando maior, eu não estou tipo, eu não estou brincando. O maior e o melhor exemplo é a Raizen, né? Porque a Raizen é a maior empresa desse setor, não só no Brasil, mas no mundo, né? Pelo menos, eu não sei se ainda é, né? Mas foi por um período. E a gente vai ver aqui, ó, já avançando aqui no relatório do KNK, falando também um pouco da DRE, né, que é basicamente, enfim, receitas, custos e lucro, né? A gente tem as receitas dela, né? Aí tem as despesas e aqui a gente tem o resultado líquido, né, que é o lucro. A gente já pode ver aqui um impacto negativo que a Raizen causou no KNK, né? Porque o KNK ele tinha um CRA da Raizen, né? Então a Raizen era uma devedora do KNK. Né? O que aconteceu recentemente foi que a Raizen ela passou por uma dificuldade, ela está passando por uma dificuldade financeira bem relevante. Ela tem uma dívida muito grande, mas muito grande mesmo. Ela, enfim, teve dificuldades financeiras, não conseguiu pagar essa dívida e entrou em recuperação extrajudicial. Acho que ela entrou em março, se eu não me engano, enfim, no começo de março. Até tá aqui, ó, que eles venderam justamente a operação da Raiz em março, né, pelo jeito. E, enfim, ela não estava conseguindo honrar suas obrigações, não estava conseguindo pagar a sua dívida e ela entrou em recuperação extrajudicial. Basicamente, ela teve que conversar com os credores dela, conversar com os bancos ó, e falar: ó, não estou conseguindo pagar, o que a gente pode fazer? Né? E pelo que eu pesquisei aqui, ainda está acontecendo essa negociação, tá? Ainda não foi aprovado, a gente não sabe ainda como a Raizen vai sair dessa situação. Mas pra gente, o que importa, né? É que eles venderam o CRA da Raizen, tá? A Raizen não faz mais parte da carteira do KNK, tá? Sendo mais específico, ó, a dívida da Raizen não faz parte mais da carteira de investimentos do KNK11, tá bom? Eles venderam. Só que eles venderam com prejuízo. E esse é o problema, né? Porque gerou aqui ó, um prejuízo para eles e, por consequência, o rendimento caiu de forma expressiva. Aqui, ó, o resultado por cota, né, que basicamente é o lucro do fundo, caiu de forma expressiva. Nesse cenário, o fundo ele já tinha constituído as reservas, tá, reservas de lucro, justamente para manter a distribuição do dividendo. Tá bom? Então, basicamente, foi isso que aconteceu aqui. Ó. Por isso que é importante a gente ver aqui o DRI. Tá? Aqui, basicamente, ó, ele teve um prejuízo aqui, reduziu muito de forma expressiva o resultado, o lucro do fundo, só que ele conseguiu manter a distribuição, não manteve exatamente no mesmo valor, né, mas ali manteve próximo a partir das reservas acumuladas. Por isso, é importante a gente olhar as reservas acumuladas dos fundos de investimentos, tanto assim, tanto no fundo imobiliário, tanto Fiagro. É mais importante ainda no Fiagro, né? Porque é um setor cíclico, enfim, é um setor que pode apresentar ali alguns problemas ali, dependendo do período. Não vou entrar muito aqui nessa questão das operações compromissadas reversas, tá? Mas, enfim, no final eu vou explicar um pouquinho disso. Basicamente é a alavancagem aqui do fundo, mas agora vamos continuar aqui nessa linha, né, que a gente já estava falando, dos resultados, né, que, enfim, em março, né, a gente viu aquele resultado lá negativo, que acabou prejudicando o fundo, por causa da Raizen. Né? E a Raizen, ela não foi o único caso desse segmento, tá? O KNK já teve alguma outra empresa aí no ano passado que deu algum probleminha, né? Depois eu vou explicar brevemente sobre isso. Mas, pessoal, agronegócio é assim que funciona, tá? É uma característica do setor. É um setor cíclico. Vai ter períodos que o setor ele vai muito bem. Vai ter períodos que o setor não vai tão bem assim, né? Por conta do clima, né? Que eu já tinha comentado com vocês. Nesse caso também tem a taxa de juros, que está muito alta, que também atrapalha muito o setor do agronegócio. Aqui, ó, só para vocês entenderem um pouco mais o impacto de o fundo estar exposto a um setor que é cíclico, tá? Isso é estrutural, isso faz parte do setor, é uma característica do setor do agronegócio. Aí é como a gente pode ver aqui, ó, em maio do ano passado, foi perfeito. Ó, ele gerou aqui 1,20 de lucro por cota, tá bom? Aí a gente pode ver que em julho também, ó, o resultado também foi bem elevado, foi 1,40 1,46 por cota. Mas se a gente for avançar um pouco mais, então em outubro, que foi onde teve um outro problema que eu já vou falar para vocês, em março também, ó, enfim, esse ano, né, que também teve esse problema com a Raizen, ó, o resultado caiu mais da metade. Entendeu? Então, é basicamente isso, ó, o resultado, o lucro do fundo, ele acaba sendo um pouco mais, ele acaba variando mais, acaba sendo um pouco mais volátil, né? Justamente pelo fundo estar exposto a um setor cíclico. Tá? Eu estou dando muito ênfase para ficar o mais claro possível. Por consequência disso, o que acontece? O fundo
ele faz reservas, justamente para tentar manter o patamar de distribuição de dividendos para o cotista, né, para o acionista do fundo. E aí, como a gente pode ver aqui, ó, só voltando um pouquinho, pelo menos nesse relatório, que é o último, é o mais recente, ó, a reserva acumulada, né, do fundo está em 27 centavos por cota. Já que no relatório de fevereiro, aqui a gente vê, ó, voltando 3 meses atrás, ó, a gente vê que ele tinha uma reserva acumulada aqui de 0,95 centavos por cota. Em março, já caiu para 18 centavos por cota, justamente por conta dessa questão da Raizen, né, que gerou um prejuízo para o fundo. Agora a gente está em abril, que é o relatório mais recente, ele já recompôs um pouquinho, né? Ele já colocou ali uns 11 centavos, já está 27 centavos, já está 0,27 centavos por cota. Pessoal, isso é uma estratégia do fundo justamente para manter ali um certo patamar de dividendo para o cotista, tá? Como eu já disse. E aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, tá, desses cálculos aqui que o fundo faz, mas basicamente é algo que pode ajudar o investidor nos cálculos de rentabilidade, mas enfim, não vou entrar muito nesse detalhe. Aqui, ó, eu vou entrar nos pontos mais importantes. Basicamente aqui, ó, vou falar um pouco agora da duration, dos prazos e falar de algumas crises específicas. Essa aqui está riscado em azul. Tá? Só que aqui tem uma coisa importante, né, que a duration, que eu já expliquei para vocês o que é, né, é uma medida de sensibilidade, enfim, dos ativos do fundo, né, e da carteira também. Só que eles não disponibilizam esse dado. Eu tive que ir lá no site de RI, procurar essa informação, e eu achei que essa planilha, e ela dá a duration aqui, ó, essa aqui é a duration. E aí, fazendo aqui uma conta de padeiro, só para a gente entender qual que é a duration média, né, do portfólio do fundo, e aqui deu aqui 2,2 de duration, né? Então, ou seja, lembra que eu falei lá que uma duration ali acima de 5 já significava mais volatilidade, por consequência era mais risco, e abaixo de 5 ali 4, ali já é uma duration com menos volatilidade. Então, a duration desse portfólio basicamente está próximo de 2, tá? O ideal para fazer o cálculo da duration seria eu fazer uma média ponderada aqui, mas enfim, só para não estender muito o vídeo, eu fiz aqui uma conta de padeiro rapidinho, tirei a média aqui e, enfim, próxima de 2 a duration, tá? O que, na minha opinião, acho que é tranquilo, né? Reduz a volatilidade já do portfólio. Tá? São investimentos de médio prazo. Outro ponto muito importante, além da duration também, é a gente falar aqui da quantidade de ativo que o fundo tem na carteira. Só que no caso do KNK, ele tem poucos, né? E enfim, eu já não me sinto muito confortável com isso, tá? Porque assim, ó, vamos lá, ele tem aqui 38 ativos na carteira. Se a gente for ver aqui, ó. Se a gente for tirar LCA, 37, tira o caixa de títulos públicos, 38, tá? Aí ele também tem 3 FDIC, né, 3 FDIC, ele tem ali um CRI e um CPR, né, que basicamente é uma cédula do produtor rural, tá? E o restante é CRA, né, conforme esperado. Só que, como eu já tinha comentado em outros vídeos, o ideal ali, na minha opinião, é ter ali no mínimo 50 ativos na carteira, de 50 para cima. Tá? Ali 80, 90 tá ótimo, ali mais abaixo de 50 já é um pouco preocupante. Tá? Então tem essa questão ali do KNK, que é um ponto negativo, que, enfim, se você considerar estudar ou investir, ou você como investidor, né, você tem que ficar atento a isso, tá? As operações dele são mais concentradas. Além disso, outro ponto importante para destacar aqui na carteira do fundo é assim, a gente falar um pouco da marcação a mercado dos CRAs, né, que estão dentro da carteira do fundo. Ó, aqui a gente tem 3 empresas que eu acho assim, importante a gente só falar brevemente, tá? Que é a Cocal, aqui a Nardini e a Bartira. Tá? São empresas aqui que têm a marcação ao mercado um pouco mais acentuada. Se você não sabe o que é marcação ao mercado, eu vou deixar um vídeo na descrição explicando o que é, tá? Porque é um conceito importantíssimo para quem quer aprender a investir e para o investidor, tá bom? Aqui a Cocal, aqui ó, ela tá marcada, ela tem uma marcação ao mercado mais expressiva. Basicamente aqui ó, o fundo, o KNK, comprou esse CRA a uma taxa ali de 8% ao ano. Só que no fechamento desse relatório, né, em abril, esse CRA estava sendo negociado a 10% ao ano. Ou seja, os juros aumentou ali em 2%, né, um pouco mais de 2%. O que isso significa na prática? Que o mercado está precificando maior risco nesse CRA da Cocal. Por algum motivo. Pode ser porque a empresa gerou algum tipo de prejuízo, ou porque ela pode estar com algum problema financeiro que a gente não sabe ainda. Teria que, enfim, estudar, pesquisar no Google para a gente entender.
Só que é basicamente esse detalhe que eu queria comentar com vocês, tá? A gente consegue entender ali mais ou menos se a carteira está arriscada ou não, se ela está se deteriorando, enfim, ao longo dos relatórios, a partir da marcação no mercado, tá? Basicamente aqui, ó, essa foi a taxa que o KNK contratou, né, quando comprou, quando adquiriu essa CRA, e o KNK comprou a esse valor aqui, ó, a 120 milhões, tá? E hoje está valendo 108 milhões, ou seja, ali houve uma desvalorização de mais ou menos ali 12 milhões, tá? E o motivo basicamente isso, o risco está aumentando, o mercado está vendo algum risco a mais aqui na Cocal. Tá? E o mesmo vale aqui para a Nardini, né? Só que aqui não está tão acentuado que nem a Cocal, né? Aqui, ó, a gente pode ver ó, que o KNK comprou ele mais ou menos, enfim, a 8% e agora está 10%, tá? E o mesmo vale aqui para a Bartira, tá? Bom, se acontecer alguma coisa, eu trago aqui para vocês, tá? O mesmo vale para o KNK, eu vou acompanhando com o tempo. Se acontecer alguma coisinha aqui, eu faço um vídeo explicando o que está acontecendo. Mas como a gente pode ver aqui, o KNK já é um ativo mais arriscado. Ele está no setor cíclico, ele já teve problemas e, enfim, ele tem uma carteira de investimento mais arriscada. E para fechar esse vídeo aqui, vamos lá para o resumo, que vai sintetizar, que vai resumir tudo que a gente viu aqui nesse vídeo. Né? Aqui começando pelo custo, né? Como eu falei ali, né, a taxa de administração é de 1,20 ao ano. Eu já tinha comentado em outros vídeos ali que ali, acima de 1% já era um pouco mais salgado. Ali 1% era o ideal, abaixo de 1% melhor ainda, e acima já é um pouco mais salgado. Tá? Então, o KNK ele é um fundo um pouco mais caro, e isso vai se refletir aqui nas despesas. Né? Basicamente, eu fiz ali aquele cálculo de despesa sobre receita, e a gente pode ver aqui que nos últimos 12 meses foi de 12%, e aqui em 2026 chegou a 54%. E esse número aqui, bem distorcido, é por conta daquela operação com a Raizen que eu tinha falado para vocês, que deu prejuízo. Tá? Isso acaba diminuindo a margem no fundo, né, e aumentando as despesas. Né? Basicamente aqui, ó, o fundo aqui deixou de oferir uma quantidade de receita relevante nesse período. Por consequência, as despesas acabam pesando mais. Né? E isso impacta aqui enfim, na hora de fazer esse cálculo, tá? Isso aqui é pontual, tá? É por conta dessa questão da Raizen que aconteceu lá em março, só que por conta disso o fundo acaba tendo as despesas mais elevadas, né? Acaba sendo mais volátil, mais elevado ao longo do tempo. Enfim, a estrutura de custo do fundo é um pouco mais volátil mesmo, é um pouco acima da média em relação aos outros fundos, tá? Geralmente ali até 10% tá tranquilo, aí passou de 10, 15, já fica com enfim, um sinal amarelo, tem que entender porque o fundo cobra tanto assim, porque esse fundo está mais caro do que a média. Agora, falando um pouco mais da liquidez do fundo, bom, como eu já tinha comentado no vídeo, o Fiagro ele é um tipo de investimento, é um tipo de fundo que ainda não está tão popular no momento, né? Diferente dos fundos imobiliários, que são bem populares e que assim tem mais gente investindo em fundo imobiliário do que investindo em ação. Só para você ter uma ideia, tá bom? Enfim, a liquidez do KNK está ali na média entre 3 milhões por dia. Como eu já tinha falado, 3 milhões por dia, pra gente, muita coisa, tá? A gente que é sardinha, né? A gente fala que, assim, o pequeno investidor no mercado financeiro é chamado de sardinha, né? Então a gente que é sardinha, tá ótimo, tá? 3 milhões por dia, tá ótimo. Mas se você for pensar em uma grande instituição, em um fundo de investimento, 3 milhões de reais de liquidez por dia é pouco, tá bom? Então aqui eu tô trazendo essa noção aqui para vocês, tá bom? 3 milhões de reais de liquidez, né, de volume de negociação por dia, pra gente tá ótimo, tá? Enfim, não precisa se preocupar com isso, mas para um grande investidor o pensamento já seria outro, tá bom? Só para trazer essa noçãozinha, né, sempre importante a gente pontuar risco, retorno e liquidez. Indo agora para o risco, como a gente pode ver aqui, os ratings dos devedores, eles estão publicados aqui, como eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho. Então esse já é um ponto positivo para o KNK, ó. Ó, aqui, ó, rating, aqui, ó, rating, a gente já sabe, ó, rating aqui da Cocal que eu falei, enfim. Tem bastante operações aqui, ó, Nardini tem rating, todos ratings bons, ó, rating bom, enfim. Então, um ponto positivo pro KNK nesse ponto, tá? Diferente do MX, que as operações e os devedores não tinham rating. Basicamente, se você quiser entender, ó, por exemplo, vamos pegar aqui a Nardini. Se você quiser, putz, eu quero entender um pouco mais da empresa, quero saber se a empresa está bem. Se você jogar aí no Google, provavelmente você vai achar um relatório de rating
explicando se a empresa está bem, se não está, dando uma nota para a empresa, tá? Essa é a importância de a gente ter os ratings divulgados, tá? Porque a gente vai ter mais informação e vai ter mais transparência referente à empresa e à operação. E aí, como eu já falei, né, o risco climático, por conta do risco climático, o setor acaba sendo mais cíclico. Enfim, isso pode gerar problemas, pode gerar recuperações judiciais, extrajudiciais, e também, né, tem a questão aqui da exposição aos preços das commodities, né? Justamente por conta do clima, as commodities elas variam bastante de preço. Às vezes os preços eles disparam, eles ficam muito altos e às vezes eles ficam muito baixos, né? É a volatilidade, tá bom? Então tem essa questão também que impacta bastante os devedores do KNK. Inadimplências, aqui inadimplências, no caso da Raizen, que foi em março, e o caso do Bahia Etanol, que foi ali por volta de outubro 25, enfim, setembro 25, foi por volta desses meses aí, é a mesma questão, tá? A Bahia Etanol é uma empresa que entrou em dificuldade financeira e acabou entrando em recuperação judicial. E o caso da Raizen, que eu já falei aqui para vocês, só que assim, aparentemente o KNK conseguiu antecipar a deterioração financeira dessas duas empresas e conseguiu vender o CRA antes da empresa da Calote. Aparentemente foi isso que aconteceu, tá bom? Então, o KNK preferiu vender logo o investimento, né? Se livrar logo do CRA, ao invés de segurar, enfim, às vezes poderia segurar uma inadimplência, poderia ocorrer alguma inadimplência, às vezes ela precisa executar uma garantia, apesar de operações ela terem garantias, nem sempre a garantia é fácil de você executar, nem sempre é fácil recuperar o dinheiro do credor através da garantia. Tá? Então o KNK conseguiu vender logo o CRA e provavelmente o fundo não sofreu inadimplências. Tá? Só que ele sofreu prejuízo porque ele vendeu o investimento no prejuízo. Aí, só para fechar aqui, uma leitura qualitativa. Né? Pulverização, eu já falei para vocês que a quantidade de ativos que eles têm na carteira não é a suficiente. Eu acho que daria para aumentar, dado o porte do fundo. Eu acho que precisa do fundo ter mais operações dentro, ter mais CRAs, comprar mais CRAs no mercado. Diversificação setorial, apesar de eles estarem expostos a setores diferentes, eles estão concentrados no setor de bioenergia, que é um setor que não está exatamente no bom momento. Ativos e devedores. Como a gente viu, o fundo já teve problema com a Raizen e com a Bahia Etanol. Enfim, eu acho que não são os primeiros, acho que são os primeiros, mas não serão os últimos, tá? E a gente viu ali que tem ali duas empresas que estão com a marcação a mercado mais acentuada, o que indica que está ocorrendo ali uma deterioração financeira com essas empresas. Pode ser algo acentuado ou não, enfim, a gente não sabe ainda, tá? A gente tem que acompanhar para entender, tá? Garantias aqui. Eu não achei o LTV da operação, tá? Com certeza eles acompanham esse indicador, eles têm esse indicador, só que não foi divulgado, o que é um ponto negativo, só por conta disso já é negativo, tá bom? Só que tem algumas informações aqui, ó, que eles falam sobre garantias e rating, tá? Só que assim, ó, para a gente entender a garantia dessas operações, a gente teria que buscar na internet operação por operação, entrar em contrato por contrato, ler a garantia, procurar o valor, fazer o cálculo, então acaba sendo muito trabalhoso, tá bom? Daria aqui pra gente entender as garantias melhor? Daria, só que seria um baita de um trabalho e não daria para fazer vídeo sobre isso, né? Só por conta de eles não divulgarem o LTV das operações e por conta dessa dificuldade toda da gente saber se as garantias são boas ou não, isso já é um ponto negativo, tá bom? Então já seria um ponto ali para o fundo melhorar e ele ser mais transparente nessas questões. E aqui na parte de indexadores, ponto positivo, tá? Como eu já falei, uma carteira com indexação mista, na minha opinião, é positiva. Acho que é a melhor estratégia de indexação. E o custo também é um ponto negativo, como eu já falei, é um fundo que ele paga despesas um pouco acima da média. Tá? Então, enfim, ponto negativo. E para terminar o vídeo aqui, bom, o KNK, o retorno dele não foi muito bom nos últimos 3 anos, tá? Apenas 25%. Nos últimos 12 meses foi 7%. E por conta disso, né, justamente por conta de ele ser um pouco mais arriscado, do agronegócio ser um setor mais cíclico, ele acaba pagando um dividend yield bem elevado, tá? 15% ao ano é bem elevado, mas é o que eu já expliquei em outros vídeos, tá? Preço da cota caindo, dividend yield subindo, tá? Por isso que é arriscado você só investir com foco em dividend yield, tá? Isso aqui está escondendo um risco um pouco mais acentuado, como nós veremos aqui, né, nos indicadores de volatilidade e no índice de Sharpe, tá? A gente pode ver aqui, ó, que o KNK ele tem o dobro
de volatilidade, o dobro de risco do que a média do mercado. Então aqui ó, é um fundo mais arriscado do que o normal. E aqui no índice de Sharpe, né, dado que ele é mais arriscado, ele deveria dar mais retorno, mas na prática, às vezes nem é sempre assim, tá? Não é só porque um investimento é mais arriscado que ele traz mais retorno, tá? Então, enfim, é isso que a gente, como investidor, tem que saber ali ponderar na hora de fazer uma análise. No caso do KNK, ele é mais arriscado, só que não necessariamente ele é mais rentável, né? Como eu estou mostrando aqui para vocês, com o índice de Sharpe, ó, ele oferece mais risco do que retorno, tá? Basicamente, o índice de Sharpe, ele mede essa relação risco-retorno, tá? Se acima de 1, significa que o fundo está dando mais retorno do que risco. Abaixo de 1, significa que ele está dando mais risco do que retorno, tá? Então, aqui está negativo, né? Enfim, sobre o KNK seria isso. Tá? Se você tem medo de sair da poupança, ou se você precisar de ajuda com sua carteira de investimentos, como eu já falei no começo do vídeo, tá? O meu contato está aqui na descrição, é só me chamar para conversar. Eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Por hoje seria isso, tá? Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou da minha análise e também não esquece de se inscrever no meu canal. Se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.